Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Caio Arcoverde, é um prazer estar de volta com vocês, sétimo ano. A aula de hoje ela vai ter um formato diferente, por quê? Porque o módulo 6 ele tem um formato diferente, né? Ele é um módulo de revisão, ele é um módulo só de exercícios, ok? Lembrando que as nossas aulas elas estão disponíveis aqui no YouTube, e também no portal do aluno, tá? Lá, quando vocês entram naquela área onde vocês vão procurar os planos de estudos, tá lá disponível também as aulas para vocês, de acordo com a sua série, ok? Então, eu preciso que para a aula de hoje você pegue aí a sua apostila para a gente acompanhar juntos, tá? É uma aula só de revisão, só de resolução de exercício, tá? Então, eu preciso que vocês acompanhem e copiem aí as respostas ou formulem as respostas de vocês a partir do que eu vou dizer aqui, ok? A ideia é que eu vou dar um padrão de resposta para vocês, mas não necessariamente é o que vocês irão escrever. O ideal é que vocês exercitem esse processo de formularem as respostas com as suas próprias palavras, ok? Mas o gabarito eu vou passar aqui para vocês, podem ficar tranquilos, tá? Então, para começar a nossa aula, eu vou projetar aqui para vocês a apostila. Eu estou com a versão digital da apostila, que vai aparecer aí para vocês em alguns instantes, tá? Esse é o módulo 6 da apostila do sétimo ano. Eu estou compartilhando aí a tela com vocês, tá? Então, módulo 6, sétimo ano, capítulo 6, né? Sétimo ano, e vamos aos exercícios, tá? Então, agora é o momento de você botar em prática tudo aquilo que a gente viu nas aulas anteriores, todos os módulos, a questão de baixa Idade Média, fim do feudalismo ali, né? Formação da Idade Média, a formação dos Estados modernos, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, ok? Tudo isso a gente vai trabalhar aqui na aula de hoje. Então, é aquela oportunidade de revisar o conteúdo, tá? Eu acredito que nesse momento você já está com a sua apostila, então nós podemos começar, né? Exercício de módulo, exercício número 1, né? Explique como o enfraquecimento da nobreza provocou a centralização do poder do rei. Gente, e aí? Eu acho que isso foi uma das coisas que a gente mais falou, né? Desde o fim do feudalismo até a aula de absolutismo monárquico, a gente bateu bastante nessa tecla sobre o enfraquecimento da nobreza e o processo de fortalecimento do poder real. Na aula de absolutismo, eu fiz aquele esquema para vocês, lembra? Que havia o rei, a nobreza e o clero, os camponeses e a burguesia. E a questão perguntando como que essa nobreza se enfraqueceu e, consequentemente, o poder do rei se fortaleceu, ok? Um dos pontos de enfraquecimento do poder da nobreza, ele começa já na Baixa Idade Média. A partir da crise do século XIV, eu trabalhei especificamente duas coisas com vocês. Guerra dos 100 anos e Jaqueries, né? Então, Guerra dos 100 anos, aquela guerra entre Inglaterra e França, em que muitos nobres morreram, uma guerra que durou 116 anos, e também as Jaqueries, que foram revoltas camponesas, né? Então, eu tenho um enfraquecimento da nobreza por conta das muitas mortes em batalhas, tá? Ao mesmo tempo, eu acho que também um fator bastante importante é o fortalecimento do comércio, o fortalecimento da burguesia. Isso muda os critérios de riqueza. Uma vez que antes o critério de riqueza era a terra, e os nobres é quem detinham uma parte considerável das terras, eles estavam na vantagem, ok? A partir do momento em que esses nobres eles começam a ser olhados de uma forma diferente por conta do fortalecimento da burguesia, esse poder deles também tende a se enfraquecer, ok?
Então, eu acho que de que forma a gente pode pontuar isso, né? O enfraquecimento da nobreza por conta do fortalecimento comercial, então a burguesia tomando um protagonismo nesse jogo político, a burguesia se tornando um grupo bastante importante, e as muitas mortes nos conflitos da época, tá? Então, a Guerra dos 100 Anos e a Jaqueries, muitos nobres morrendo. Isso faz com que a nobreza se enfraqueça bastante. E o rei, que é importante discutir isso, eu não sei se eu consegui trabalhar isso com vocês, a figura do rei ela já existia desde a Idade Média. Tá? A diferença é que ele passa a ser um nobre muito mais forte na época moderna. Então, aos poucos, ele vai começando a centralizar o poder. A nobreza enfraquecida, naquele esqueminha que eu mostrei para vocês, ela vai buscar proteção desse rei. Então, ela vai se aliar ao rei, ela vai fornecer lá parte do seu exército, ela vai fornecer parte do seu poder, tá? E esse poder centralizado nas mãos do rei vai formar o absolutismo. Ficou claro para vocês? Então, processo de enfraquecimento. Muitas mortes nas guerras e não sei se principalmente, né, mas a gente pode pontuar como um fator de importância o fortalecimento da burguesia comercial, tá? Que ela passa a ter um protagonismo em relação à nobreza. Show? Questão número 2. Lembrando que qualquer dúvida, se alguma coisa não ficar clara, nós podemos trabalhar isso nas aulas ao vivo, tá? Então, vocês terão uma oportunidade para corrigir. Caso vocês já tenham feito também, é a oportunidade de comparar as respostas e ver se está certo, se está incompleto, e ver se completa aí com o que estiver faltando. Questão 2. Indique as principais características dos estados nacionais modernos. E aí? Quais são as principais características desse Estado Nacional moderno? Nós podemos falar, gente, de uma centralização do poder. Lembra daquela imagem dos feudos, ok? Feudalismo, tudo dividido. Lembra? Cada feudo, cada pedacinho tinha o seu senhor feudal. Então, um processo importante na formação dos Estados nacionais é a centralização do poder na figura do rei, tá? A unificação das moedas, dos impostos, das leis, das medidas, que era algo de interesse da burguesia, porque agora que eu unifico todos os feudos em um único Estado nacional, eu unifico também a moeda, eu unifico os impostos, eu unifico as leis, ok? Então, voltando aqui, centralização do poder, unificação das moedas, dos impostos, das leis. Eu acho que outro fato importante é o fortalecimento do exército. Por quê, professor? Antes, o exército ele era dividido, tá? Então, cada senhor feudal tinha o seu feudo. E cada feudo te contava ali com camponeses e alguns mercenários que lutavam por aquele senhor feudal. Quando eu unifico o Estado Nacional e formo um país, esse exército também se unifica. E é com o apoio da burguesia que o rei vai conseguir fortalecer e financiar esse exército, pagar esse exército, tá? Não tem pessoas lutando por amor ao país ainda, tá? Pessoas lutam por dinheiro. Então, você paga esses soldados e eles vão lutar para defender o seu exército, o seu país, ok? Então, recapitulando, resposta aí da número 2, centralização do poder, unificação das moedas, dos pesos, das leis, das medidas e fortalecimento do exército. Show? Questão 3. O que foi a Guerra de Reconquista? E aí, essa questão interessantíssima,
Para quem foi meu aluno aí, eu fiz aquele desenho lá no quadro para vocês. E qual a resposta vocês colocariam aí? O que foi a Guerra de Reconquista? Gente, a Guerra de Reconquista foi uma luta dos cristãos contra os mouros, como eram chamados muçulmanos. Ok? Por quê? Lá por volta do século VIII, com a expansão do islamismo, os muçulmanos eles chegam até a Península Ibérica, tá? E uma parte da Europa. E ocupam terras que antes eram ocupadas por reinos cristãos. Movidos pelo espírito cruzadista, movidos pelo esse espírito de retomada de poder cristão em relação ao olhar cristão, né, sobre os infiéis, sobre os impuros, que eram os muçulmanos, o olhar deles sobre os muçulmanos, né, começa essa guerra, tá? Então, os reinos ibéricos começam a lutar para retomar o território que antes pertenciam a reinos cristãos. Então, é nada mais, nada menos de uma guerra de cristãos contra muçulmanos para a retomada de território, para a reconquista de território. Por isso que se chama Guerra de Reconquista, ok? Então, Guerra de Reconquista, uma guerra entre cristãos contra muçulmanos para reconquistar territórios e formar os países da Península Ibérica, que são quais? Portugal e Espanha, ok? Então, a Guerra de Reconquista, a gente estudou o processo de formação desses dois países. A Guerra de Reconquista formou Portugal, inicialmente, e posteriormente, quando finaliza essa guerra, em 1492, forma-se a Espanha. Show? E aí? Questão 4. Relacione a Guerra dos 100 Anos com a formação do Estado Nacional Francês. E aí, Guerra dos 100 Anos, gente? Vocês lembram o que foi Guerra dos 100 Anos? Se eu não estou enganado, é o módulo 3. Acho que é o módulo 3 que a gente estudou. E aí? Guerra dos 100 Anos foi um conflito entre Inglaterra e França. Ok? Eu vou explicar a Guerra dos 100 Anos, mas não é o que a questão está te pedindo. Ela está dizendo aí, ó, relacione a Guerra dos 100 Anos com a formação do Estado Nacional Francês. Ok? Então, o que acontece? A Inglaterra ela domina áreas extremamente importantes. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Deixa eu agora ficar aí até melhor para vocês verem. A Guerra dos 100 Anos é um conflito com motivos políticos, porque envolvia a sucessão do trono. Ela tem motivos econômicos e territoriais. Por quê? A Inglaterra ela dominava uma área bastante importante economicamente dentro do território francês. Ao norte da França existiam importantes pontos comerciais. Então, áreas de interesse da França. E qual é a questão aí? A França quer retomar esse território. Ok? Então, após muitos anos, 116 anos de conflito, Inglaterra e França lá caindo no couro ali um do outro, morrendo muita gente. A Inglaterra ela começa disparando, né? Com uma certa vantagem militar, batendo pra caramba na França. E eis que surge uma jovem chamada Joana d'Arc. Joana d'Arc recebe revelações de que ela deveria lutar pelo exército francês. Consegue convencer as pessoas, a igreja, o rei, e vai para a frente de batalha. Joana d'Arc ela lidera tropas francesas, batia como ninguém, amigo. Joana d'Arc lutava firme. A espada na mão dela fazia um estrago, ok?
E aí o que acontece? Ela cai numa emboscada de alguns franceses favoráveis aos ingleses, que entregam a Joana d'Arc aos ingleses. Joana d'Arc, então, é julgada e condenada à fogueira por heresia. As pessoas vão dizer que as revelações que ela recebeu foi bruxaria. Aí Joana d'Arc vai para a fogueira. A morte de Joana d'Arc, ela serve aí como um fator para revigorar o exército francês. Então, o exército francês ele se vê na obrigação de honrar a morte de Joana d'Arc. E é o que algumas pessoas chamam de milagre de Joana d'Arc, né? A França, então, ela consegue recobrar forças para voltar para a batalha e conseguir definitivamente vencer e expulsar o exército inglês do território francês. Ok? A partir daí, a França ela se fortalece com um exército profissional permanente, ou seja, um exército nacional. Um exército de soldados bem treinados que vão lutar pela França. Tá? E o rei Carlos VII, ele passa a cobrar impostos, que com esses impostos ele pôde investir no exército e aprimorar cada vez mais. Ok? Então, a formação do Estado Nacional francês ela está relacionada diretamente com a expulsão dos ingleses de território francês. Quando eles conseguem expulsar os ingleses, eles formam o Estado Nacional francês, o país França, e vai aproveitar dos impostos para investir no exército, para fortalecer o seu exército nacional. Ok? Questão 5. Aponte as particularidades do Estado Nacional inglês. E aí, gente? O que a Inglaterra ela tem de diferente dos outros países? A Inglaterra, que sai da Guerra dos 100 Anos e se envolve em mais uma guerra que durou 30 anos, que é a Guerra das Duas Rosas, né? Uma guerra entre a família Lancaster e York. A gente também trabalhou isso em sala de aula, ok? Mas ela quer saber das particularidades. O que a Inglaterra tem que os outros países não têm nesse período de formação do Estado moderno, de formação dos países? O que a Inglaterra tem que os outros países não têm? Vamos ver se vocês vão lembrar. Na Inglaterra existem duas particularidades, ok? Quais são elas, professor? A Magna Carta e o Parlamento. A Magna Carta ela é uma espécie de constituição, tá? Então é um documento nacional maior no qual ele limitava os poderes do rei. Então, na Inglaterra, o rei ele tinha que submeter aos artigos da Magna Carta. Isso sempre acontecia, professor? Nem sempre. A gente precisa ressaltar isso, ok? Mas a existência de um documento que diz o que é dever e o que não é dever do rei já é bastante importante, ok? E o segundo ponto é que a Inglaterra ela tem um parlamento, né? E esse parlamento é o responsável aí por limitar esses poderes do rei de fato. Então, a gente até brinca com uma rimazinha, né? Que uma monarquia parlamentar é aquela em que o rei reina, mas não pode governar. Então, na monarquia parlamentar, o rei reina, mas não governa. Por quê, professor? Porque todas as medidas que ele precisa tomar, criar impostos, declarar uma guerra, ou dar trégua na guerra, ou finalizar uma guerra, tomar um território, todas essas medidas precisavam passar pelo parlamento. O parlamento é a Câmara, né? O que hoje a gente tem aqui no Brasil, como a Câmara dos Deputados, os Senados, né? O Senado. Então, eles tinham que passar por eles. Quando aprovado, o rei podia cumprir. Então, esse rei inglês, ele não tem
plenos poderes absolutos, como a gente viu na aula de absolutismo monárquico. Porque ele tem duas particularidades aí na Inglaterra que limitam o poder desse rei. Um é a Magna Carta e dois, o parlamento. Show? Finalizados os exercícios conceituais, agora nós vamos resolver os contextualizados. E olha que interessante essa questão aí, ó. Observe com atenção a imagem da pintura a óleo de um rei francês em campo de batalha e leia o texto a seguir. Os dois estão relacionados ao período dos estados absolutistas modernos. Então, essa imagem aí do rei francês, vocês imaginam quem seja, né? Já deu aí na legenda para vocês, que é o rei Luís XIV, o rei Sol, a imagem máxima do absolutismo, né? E aí vamos ler o texto aí. Tá do outro lado. Deixa eu posicionar aqui para vocês. Como é importante que o público seja governado por um só, mas também importa que quem cumpra essa função esteja de tal forma elevado acima dos outros, que ninguém possa se confundir ou se comparar com ele. Não se pode retirar do seu chefe a mínima marca da superioridade que o distingue. Então está falando aí que quem é o chefe, quem é o rei, ele tem que estar numa posição de superioridade, que o tire de uma igualdade, né? Ele tem que estar acima das pessoas para que as pessoas possam respeitar e olhar ele como uma figura de autoridade. Então tem uma imagem do Luís XIV, do rei Luís XIV da França, e tem esse texto aí falando sobre a superioridade do governante, do chefe. Vamos às alternativas, ó. Analise as alternativas abaixo referente ao Estado absolutista, apontando a correta. Letra A. A formação de exércitos permanentes, profissionais e centralizados era o objetivo militar dos Estados absolutistas, que pretendiam defender suas fronteiras estabelecidas. Então, está correto, gente? Era um objetivo aí dos Estados formar um exército forte, centralizado, profissional, para defender as suas fronteiras? Vamos ver os demais. Os exemplos mais característicos de estados absolutistas, nos quais o poder do monarca era centralizado efetivamente na Europa, eram a Itália e a Alemanha. E aí, a Itália e a Alemanha eram absolutistas? Nós estudamos sobre isso? Acho que não, né? A gente estudou Portugal, Espanha, Inglaterra e França. A Itália e a Alemanha, elas só vão se formar lá na frente. São o que a gente chama de unificações tardias. Então, lá na frente, bem lá na frente, é que essas monarquias vão se tornar aí estados absolutos, estados nacionais, né? Letra C. A política econômica dos estados absolutistas combatia as propostas que defendiam a unificação de impostos, moedas, pesos, medidas em todo o seu território. E aí? A formação do Estado moderno, ela vai contra essa ideia de unificação de impostos, medidas, de pesos, moedas? Pelo contrário, né? É o grande interesse da burguesia, e ela que vai ajudar o rei a se fortalecer, que aconteça essa unificação. Lembra daquele esqueminha que eu mostrei para vocês? A burguesia concede dinheiro
através de seus impostos, através de financiamento, e o rei dá em troca a centralização. Ok? Então, essa letra C está descartada. Letra D. Diferentes representações artísticas trazem uma imagem idealizada de monarcas dos estados absolutistas, caracterizando-os como um indivíduo semelhante aos seus súditos. Está correto? Não, né? A imagem mostra isso e o texto também não. O texto fala aí a ideia de que o rei ou o chefe ele tem que estar numa posição de superioridade. Ele tem que estar numa posição que o diferencie dos seus comandados. Né? Então, ele não pode, de maneira alguma, ser retratado como um semelhante dos seus súditos. Letra E. A justificativa do poder exercido pela nobreza nos estados absolutistas buscavam se afastar do princípio da origem divina, que lhe conferia um caráter ilimitado. E aí? A justificativa do poder exercido pela nobreza no estado absolutista buscava se afastar do princípio da origem divina, que lhes conferia um caráter ilimitado. Essa origem divina, ela vai ser atribuída a quem? Como um representante de Deus na Terra? Ao rei. Ok? Então, esse poder ilimitado ele é atribuído ao rei. A alternativa correta é a letra A. A formação de exércitos permanentes profissionais e centralizados era o objetivo militar dos estados absolutistas, que pretendiam defender suas fronteiras estabelecidas. Show? Então, número 1, contextualizados, letra A. Número 2, com a formação dos Estados Nacionais Europeus, surgiu em vários países um sistema de governo centralizado, denominado monarquia absolutista. Sobre o caráter desse sistema de governo, diz o historiador Pierre Anderson. E vamos para a próxima página. Deixa eu só posicionar aqui para vocês. Vamos lá. De fato, a monarquia absoluta no Ocidente foi, portanto, sempre duplamente limitada pela persistência de corpos políticos tradicionais colocados abaixo dela e pela presença de uma lei moral situada acima. Por outras palavras, a dominação do absolutismo exerceu-se, no fim das contas, necessariamente nos limites das classes cujos interesses ele preservava. Então, o que esse texto está dizendo aí, caso vocês não tenham entendido? Que o poder do rei, o poder dessa monarquia absoluta, ele se coloca de duas formas. Acima de grupos que já tinham poder, e aí eu estou falando do clero da nobreza e da burguesia que vai se fortalecendo no fim da Idade Média, e também acima dele se colocava uma lei moral. Né? Essa lei moral a gente pode entender como a legitimação do poder dele pela igreja, ou até mesmo pela questão dos pensadores absolutistas, né, que defendiam lá a origem divina desse rei, a teoria do Maquiavel, né, que dá a entender que ele não pode ser julgado pelas suas ações, mas pelas suas intenções, ok? Mas ele diz, necessariamente nos limites das classes cujo interesse ele preservava. Eu falei isso para vocês na aula de absolutismo monárquico. O rei, ele governa com plenos poderes? Ele governa com plenos poderes. Mas ele precisa atender aos interesses dos grupos que fizeram com que ele se fortalecesse. Naquele esqueminha lá que eu falei para vocês, o clero e a nobreza,
os camponeses e a burguesia. Foram eles que fizeram do rei essa figura de poder central. A partir da análise do texto acima, qual alternativa está correta? Letra A. Na monarquia absolutista, o poder político era igualmente dividido entre o monarca e a aristocracia e o clero, de modo que os plebeus ficavam completamente excluídos. E aí? O poder era igualmente dividido na monarquia absolutista? Não, né? Nós não estamos falando de uma descentralização, de uma distribuição do poder, mas de uma centralização. Então, é o rei quem vai concentrar os poderes nele. Os poderes são concentrados na figura do rei. Letra B. A formação das monarquias absolutistas corresponde ao crescimento de poder da classe burguesa, pois, com os impostos vindos do crescimento comercial e da navegação, o rei tornou-se dependente dessa classe. E aí, há uma dependência do rei em relação à burguesia? Olha o que ele diz aí, ó, a formação das monarquias absolutistas corresponde ao crescimento do poder da classe burguesa. Né? Então, é importante. O rei, a burguesia tem uma importância na aliança com o rei, mas o rei fica dependente da burguesia? Vamos pensar. Vamos para a próxima aí. Letra C. Na monarquia absolutista, o poder real era exercido com certos limites, oferecidos pela aristocracia, o qual participava do poder político, e pela igreja, que oferecia as bases morais para o sistema. Está correto, ok? Gabarito da número 2, letra C. Vejam aí que essa questão ela vai trabalhar justamente isso que a gente falou. O rei ele tem plenos poderes, mas ele precisa atender aos interesses dos seus grupos de apoio, né? Então, ele vai governar com poderes absolutos, mas atendendo aos interesses dos seus grupos de apoio. Vamos ver a letra D e a letra E. No momento da formação dos Estados Nacionais Europeus, o poder da Igreja cresceu, fazendo com que os reis precisassem se submeter ao poder papal. Está correto? A Igreja se fortalece? Pelo contrário, né? A gente viu que com a crise do século XIV e XV, a Igreja ela se enfraquece. Então, é o contrário do que está dizendo aí. Letra E. No sistema de governo da monarquia absolutista, apesar da centralização política, o rei sempre tinha os seus poderes limitados por uma Constituição, a qual devia obedecer. Isso só acontece onde? Na Inglaterra, com a Magna Carta, ok? Então, isso não vale para todos os estados absolutistas. Gabarito da número 2, letra C. 3. Um texto aí do Maquiavel, ó, O Príncipe. Deveis saber, portanto, que existem duas formas de se combater. Uma pelas leis, outra pela força. A primeira é própria do homem, a segunda dos animais. Como, porém, muitas vezes a primeira não seja suficiente, é preciso recorrer à segunda. Então, como geralmente as leis não são eficientes, né, não são suficientes, é preciso recorrer à força. Ao príncipe, torna necessário, porém, saber empregar convenientemente o animal e o homem. Então, ele tem que ter um equilíbrio entre a lei e a força. Nas ações de todos os homens, máximo dos príncipes, onde não há tribunal para que recorrer. O que importa é o êxito, bom ou mau. Procure, pois, um príncipe vencer e conservar o Estado. Então, ó, ele discute essa ideia
do equilíbrio entre a lei e a força. E ele tem que fazer o que for necessário aí para conservar, para vencer e conservar o Estado, conservar o seu poder. Vamos ver o que diz aí, o que pede essa questão. O texto escrito por volta... É isso mesmo. Peraí. É porque tem uma diferença aqui para mim. É isso mesmo. O texto escrito por volta de 1513, em pleno período do Renascimento italiano, orienta o governante a... E aí? O texto fala sobre as ideias do Maquiavel. O governante deve defender a fé e honrar os valores morais sagrados. O governante deve valorizar e priorizar ações armadas em detrimento do respeito às leis. O governante deve basear suas decisões na razão e nos princípios éticos. O governante deve comportar-se e tomar suas decisões conforme as circunstâncias políticas. Ou o governante deve agir sempre a sempre proteger e beneficiar os governados. E aí? Para Maquiavel, o principal objetivo do governante é manter-se no poder, né? E aí ele fala aí nesse texto, ele deve agir pela lei, mas como a lei não é suficiente, ele deve agir pela força. Ou ter um equilíbrio aí entre as duas, para vencer e manter o Estado. Então, ele vai agir, ele vai se comportar de acordo com as circunstâncias, conforme as circunstâncias pedem, ok? Então, o gabarito dessa questão é a letra D. Comportar-se e tomar suas decisões conforme as circunstâncias políticas. Número 4. Ainda hoje, a palavra renascimento evoca a ideia de uma época dourada de homens libertos dos constrangimentos sociais, religiosos e políticos do período precedente. Está fazendo uma referência à Idade Média. Nessa época dourada, o individualismo, o paganismo e os valores da antiguidade clássica seriam cultuados, dando margem ao florescimento das artes e à instalação do homem como centro do universo, ou seja, o antropocentrismo. Analisando o texto acima, é possível afirmar que ele... E aí, vamos às alternativas. Trata de uma visão negativa da Idade Média, identifica o Renascimento como a origem de valores ainda hoje presentes. Está correto? Absolutamente correto. Ok? Então, a resposta da questão 4, letra A. Mas vamos ver aqui o que diz as outras. Estabelece a emergência do teocentrismo e, não. Ele, no final, ele já falou sobre antropocentrismo. Então, descarta essa. Letra C. Caracteriza a ideia da arte do pensamento como desprovida de ruptura e marcada pela continuidade. Não. Ele fala lá no comecinho dessa oposição ao que veio antes, né? As prisões políticas, o dogmatismo, né? O comportamento que vinha na época anterior. Então ele fala aí dessa ruptura com a Idade Média. D. Valoriza a produção artística anterior a esse período e identifica o Renascimento como um momento de declínio da criatividade humana. Pelo contrário, ele faz referência a uma época dourada, né? Então, uma época áurea, onde chegou no seu auge ali, onde tudo era muito bom, tudo muito belo, a produção artística avançou bastante. E letra E. Afirma o vínculo direto das invenções e inovações tecnológicas do período
com o pensamento mítico da antiguidade. Não, em momento algum ele menciona isso. Ok? Vamos à questão 5 para finalizar a nossa aula. Em uma significativa passagem da tragédia Macbeth, de Shakespeare, seu personagem principal declara: ouso tudo que é próprio de um homem. Quem ousa fazer mais do que isso, não é. De acordo com muitos intérpretes, essa postura revela com extraordinária clareza toda a audácia da experiência renascentista. Vou repetir para vocês. Ouso tudo, ouso de ousar, tá? De ousadia. Ouso tudo o que é próprio de um homem. Quem ousa fazer mais do que isso, não é. Então, vamos à continuação da questão. Com relação à cultura humanista, então, humanismo, ok? É correto afirmar que, letra A, o mecenato dos príncipes, de instituições e de famílias ricas poderosas evitou os constrangimentos, prisão e tortura de artistas e de cientistas. E aí? Isso tem relação com o humanismo? O mecenato é um movimento importante para financiar a produção artística. Né? São famílias que vão pagar para os artistas produzirem para elas. Letra B. A presença majoritária da temática religiosa nas artes plásticas demonstrava a dificuldade de assimilar as conquistas científicas produzidas naquele momento. Então, a temática religiosa demonstra a dificuldade de mostrar as conquistas científicas? Eu acredito que não, né? Eu mostrei para vocês naquelas imagens como a ciência ela se reproduz nas artes. Eu mostrei para vocês na apostila a imagem do Cristo morto, né? Como que o corpo dele foi perfeitamente desenhado. Os músculos, as costelas, a expressão facial, as marcas de furos nas mãos, nos pés. Então, a ciência, apesar da religião, ela não deixa de se manifestar na arte. Letra C. A observação da natureza, os experimentos e a pesquisa empírica contribuíram para o rompimento de alguns dogmas fundamentais da Igreja. Tá correto? Corretíssimo. Ok? A observação da natureza ela vai ser uma forma de que os cientistas encontrarão para buscar resposta para algumas questões. Ok? Que a igreja antes afirmava ser uma coisa e eles descobrem ser outra. Ok? Antes, o que se pregava era a teoria, por exemplo, de que o Sol, que a Terra, a Terra era o centro do universo. Então a Terra estava lá no centro e todos os demais planetas e o Sol, que compunham o sistema, giravam em torno da Terra. Com as observações de Copérnico, de Galileu, eles conseguiram comprovar que o Sol era o centro do universo. Que o Sol é quem estava nessa posição central, porque é um corpo de maior massa, que atrai os outros e etc. E é isso você estuda lá na biologia e futuramente se verão em física. Ok? Então, é correto, a observação da natureza ela vai contribuir para alguns rompimentos com coisas que a igreja dizia. Tá? Então, os estudos científicos da Idade Moderna vão romper com muitos dogmas fundamentais da igreja. Então, número 5, número 5, letra C, ok? Vamos ver aqui só a letra D e a letra E. A reflexão dedutiva e o cálculo matemático limitaram-se à pesquisa teórica e somente serão aplicados na Revolução Científica do século XVII.
Não. A avidez do conhecimento de poder favoreceu a renovação das universidades e a valorização dos saberes transmitidos pela cultura letrada. Pelo contrário, esse conhecimento ele quer se expandir, tá? E ele quer se expandir a todos. Ele não se priva ali somente nas universidades e para esses letrados, né? Para esses intelectuais. Ok, pessoal? Então, resolvemos aí todos os exercícios conceituais e contextualizados. Aí, ó. Conceituais e contextualizados. Ok? Gente, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Voltei para vocês. Então, resolvemos essas questões, questão de revisão, ok? As questões conceituais, bem enfáticas aí, para fixar conteúdos, e as questões contextualizadas são questões já mais trabalhadas, ok? Elas vão exigir de vocês uma certa maldade, elas vão exigir de vocês um pensamento mais crítico em relação às alternativas, por quê? Às vezes vai ter uma que está correta e uma meio correta. Tem uma parte dela que está certa, mas outra parte está errada. E aí vocês precisam ter essa maldade para não cair nas possíveis pegadinhas. Ok? Pessoal, desejo um forte abraço a vocês e até a próxima aula aí do módulo 7. Valeu? Tamo junto!